Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para conversarmos hoje, recebemos o professor José Roberto, voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo! Como sempre, é muito bom estar aqui contigo para a gente poder compartilhar com todas as pessoas que nos acompanham algumas ideias e algumas reflexões filosóficas. Hoje nós vamos conversar sobre a filosofia e a existência da alma. Naturalmente não vamos esgotar o tema, muito menos vamos trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, nós vamos conversar, ouvir, refletir e que possamos, cada um de nós, extrair aquilo que seja útil, prático e também vivencial. Bem, José Roberto, a gente conversava um pouco antes de começarmos a gravação e a reflexão que nós chegamos foi: para que serve um tema desse? A pessoa que trabalha em qualquer área da vida, qualquer profissão, pode se perguntar: bom, a que me interessa saber da existência da alma? Mas todos nós temos uma experiência humana que transcende os aspectos básicos de sobrevivência. Todos nós temos um espírito, uma alma. E embora o mundo de hoje, com a sua tendência materialista e bastante crítica em relação às reflexões da vida, pode tirar de nós a capacidade de entendermos a importância desse tema. Por essas razões, eu gostaria que você justamente iniciasse falando disso. Por que é importante abordarmos esse tema nesse momento histórico em que estamos vivendo? Sim, Danilo, como nós aqui em nossas conversas, assim como muitos outros colegas nossos, né, que vão enriquecendo as temáticas, os diversos temas, diversos assuntos sobre a vida de uma maneira geral, né? Nós temos amigos nossos que falam sobre filmes, relacionando sempre buscando extrair sempre o seu aspecto filosófico. Nós temos também alguns amigos, né, que bons entendedores de música, depois de um certo tempo em Nova Acrópole, também resolveram fazer a relação da música com a filosofia, assim também como amigos nossos, né, que desenvolveram temas relacionados com a escrita, com a poética e fazer a relação desses temas com a filosofia. É isso aí, conforme a sua fala de entrada aí, né, são temas que são muito comuns na nossa vida cotidiana, mas que aparentam não ter uma relação direta com a filosofia. É por isso, né, Danilo, que a gente volta a resgatar essa ideia da filosofia não apenas como conhecimento, mas como busca da sabedoria. E é interessante que logo nas primeiras aulas do nosso curso de Filosofia para Viver, que podem ser encontrados em qualquer uma das unidades da Nova Acrópole, seja de São Paulo, seja de Fortaleza, seja da Bahia, de Salvador, ou seja de qualquer uma das cidades dos Estados do Sul, né? É apresentado a sabedoria como mais do que simplesmente a busca de conhecimento, a busca de intelectualismo, mas também uma apreciação da beleza, né? Também uma apreciação da justiça, da convivência, também uma apreciação da imaginação, do conhecimento histórico. Então, na verdade, né, Danilo, a oposição ao falarmos da alma como um tema filosófico é um desconhecimento de qual a verdadeira natureza da filosofia como busca de sabedoria e também um desconhecimento de que a sabedoria ela abrange um campo muito amplo. E qual é o objetivo de toda essa abrangência? Qual é o objetivo da sabedoria quando busca extrair da tradição, né, todos os desenvolvimentos a respeito do que seria a alma humana e qual a importância do seu conhecimento para as nossas vivências cotidianas, como você mesmo colocou, né, nos nossos ambientes cotidianos. Então, é muito interessante que a gente busca justamente, né, como uma escola de filosofia, e como filosofia, né, como busca de sabedoria, e como sabedoria com uma amplitude que, aplicada à nossa vida, vai melhorando em todos os aspectos. Então é por isso, né, que eu me interessei em compartilhar aí conosco, né, todas essas reflexões a respeito do que é a alma para o ser humano. E, inclusive, né, Danilo, nós vamos perceber que essa questão da alma,
o seu conhecimento ou o seu desconhecimento, né, ela não é simplesmente algo próprio da nossa época. Em toda a história humana, sempre tiveram várias opiniões, sempre teve vários desenvolvimentos, né, sobre esse tema. E por que isso? E por que personagens tão importantes, personagens tão significativos, personagens que passaram, que enchem os nossos livros de história, se importam por esse tema, né? Justamente porque a alma, sempre foi reconhecida como o seu conhecimento, né? O conhecimento do que é a alma humana, sempre foi um grande motor de movimento da nossa história, né? Então nós vamos perceber que sejam as diversas escolas filosóficas do Oriente ou do Ocidente, muitas delas trataram sobre essa questão da alma humana. A mesma coisa com relação a praticamente todos os esforços das religiões, muitos movimentos sociais também, pró-existência ou pró-não existência, também buscaram no desenvolvimento desse tema, né, sempre dar uma orientação certa, uma orientação segura, para que o ser humano, né, cada vez mais responda para si mesmo qual é o sentido da minha vida. E faz toda a diferença, né, Danilo, a gente poder refletir, na verdade, né, não conversar de uma maneira dogmática, mas refletir sobre as verdades que nós queremos adotar para o nosso comportamento e para a nossa vida, que nos permita caminhar sempre com muito boa qualidade humana. Há pessoas que não se importam com esse tipo de assunto, sem dúvida nenhuma que essas pessoas existem. Mas esse podcast, né, eu penso naquelas pessoas que, não necessariamente por uma vertente religiosa, mas principalmente por uma vertente humanista, estão preocupadas, né, em conduzir a sua vida com um certo grau de retidão, né? No mínimo, para serem pessoas saudáveis, né? Saudáveis fisicamente. Eu ser bom no campo da cultura física, né? O que isso significa? Eu ser uma boa pessoa, né? Eu desenvolver as minhas melhores virtudes do ponto de vista psicológico, do domínio das emoções, do desenvolvimento dos meus sentimentos, do desenvolvimento dos meus valores, né? O que isso tem a ver com saber se a alma é mortal ou imortal? Então a gente quer trazer algumas ideias, né, justamente para essas pessoas, vamos dizer, pessoas de características mais idealistas, que buscam algo sobre essas questões para ter um bom motor para que possam construir também a sua história no palco da vida cotidiana que todos nós fomos chamados a interpretar. Temos uma outra questão, José, que é importante sobre a filosofia da história. Quando nós estudamos esse tema em Nova Acrópole, nós percebemos uma sucessão de acontecimentos, uma correlação entre eles, uma lógica também da história, e percebemos que as coisas têm um fundamento. E quando a gente vai estudando o decorrer da história, os fatos que vão acontecendo, a gente percebe uma mudança também de opiniões sobre a questão da alma. Um momento mais materialista, como eu falava anteriormente, um momento mais espiritualista, um momento de ceticismo e de uma falta de compreensão também do que significam esses elementos que são atemporais, a alma e o espírito, ou seja, as visões vão mudando com o passar do tempo. E nós também mudamos com o passar do tempo, José Roberto, porque quando refletimos sobre a nossa família, que faz parte da nossa história de vida, quando a gente se acha superior aos nossos pais, por exemplo, de uma maneira arrogante, achando que sabemos mais, a gente simboliza um povo que acha-se superior ao anterior. Como a gente percebe isso hoje, fazendo uma correlação entre o momento histórico que estamos, onde se acha, por exemplo, que os gregos eram infantis quando traziam seus mitos. E outro exemplo também quando nós não consideramos a sabedoria egípcia através das suas obras, pirâmides, esfinges, quando nós não sabemos o que significam esses elementos arquitetônicos, por uma ignorância nossa, a gente rechaça e diz que eles eram primitivos, de maneira bem pejorativa, inclusive. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa compreensão histórica da vida. Em suma, esses elementos são importantes para que você responda sobre as alterações em relação à visão da alma no decorrer da história.
É muito importante realmente essa capacidade, né, Danilo, de olhar para o nosso passado, para a nossa história, não apenas em busca de conhecimentos que sejam um reflexo da nossa própria civilização, né, ou sociedade. Porque se nós olharmos para o ser humano hoje, diante de tantas crises, né, diante do fracasso de todas as utopias tecnológicas desenhadas no final do século XIX, no início do século XX, que sonhava com um século XXI onde não haveria mais fome, onde a tecnologia nos proporcionaria carros voadores, né, para chegarmos mais rapidamente nos lugares. E olha que a gente chegou nos carros voadores, né? Onde a ficção científica desenhou assim um panorama onde nós conquistaríamos todo o sistema solar, passaríamos as férias em Marte, né, e assim sucessivamente. A gente percebe que todas essas coisas se mostraram como reais utopias. Algumas delas, né, do ponto de vista da tecnologia, elas chegaram. Mas a gente percebe muitas vezes que alguns problemas muito básicos, alguns problemas muito íntimos do ser humano não foram resolvidos com a mesma presteza. Então a gente percebe que, por exemplo, né, em cidades gigantes como a nossa São Paulo, a São Caetano, Rio de Janeiro, Campinas e muitas outras, né, pelo Brasil afora, ainda assim, cercados de outros indivíduos, estamos nos sentindo sós. E não é aquela boa solidão, né, de quem quer se recolher para poder refletir o que tem recebido, para poder sair mais fortalecido, né, exatamente como nos mostram as estações do ano. Porque, do ponto de vista da filosofia tradicional, o ser humano ele é um ser natural. E ele pode aprender muito com a história, como você colocou, e também pode aprender com a natureza. Então, o outono e o inverno é um ótimo modelo, né, do que pode acontecer com o ser humano quando, inspirado, atingido pela solidão, ele entra de si mesmo. Ele entra de si mesmo, é como se ele fosse destruir aquilo que não serve mais. Para que quando ele saia na primavera, quando ele chegue ao verão, ele chegue com novas folhas, ele chegue com novos elementos capazes de colocar naquilo que faz parte da sua vida. É a mesma atitude quando nós buscamos em outras paragens históricas, né, Danilo? Elementos que nos ajudem a compreender melhor essas questões que são essenciais para o desenvolvimento do ser humano interior e o desenvolvimento daqueles que idealistas querem colocar essas descobertas de uma maneira muito prática a serviço do amor, da generosidade e da empatia aos seus semelhantes. Né? Então é isso mesmo, né, Danilo? Nas diferentes épocas nós vamos passar por diferentes enfoques a respeito dessa questão tão urgente e importante quanto é a necessidade de compreendermos a alma humana. E é interessante nós compartilharmos aqui com os nossos ouvintes, né, Danilo, que vamos falar da Grécia, né? A Grécia, em alguns períodos, eles tiveram uma grande ênfase espiritualista no desenvolvimento da sua civilização. Mas também teve épocas de muito materialismo, né? De descrença nos deuses, descrença na justiça, descrenças na alma. Então não é só nossa época, né, Danilo, que padece dessas questões limitadoras que trazem o materialismo. Né? A mesma coisa em muitas das fases do desenvolvimento da cultura indiana, eles também tiveram fases de espiritualidade, onde a alma era buscada como um ser eterno, um ser independente do corpo, independente das nossas emoções, independente da nossa capacidade racional. Mas também houveram momentos, né, de uma barbárie materialista, onde a alma era vista mais como uma espécie de lenda urbana, se nós podemos dizer assim, onde a alma era simplesmente descrita como uma espécie de energia que permite ao corpo funcionar. E uma vez que o corpo não funcionava, essa energia
ela se dissipava. Uma vez que essa energia se dissipava, o corpo deixava de funcionar. Então é isso, né, Danilo? Em cada civilização nós vamos ter a alternância ou a confluência ou a convivência dos dois ou dos três modos de ver a alma, né? Então, hoje também nós percebemos que a compreender essa questão da alma humana, ela é muito complexa porque, ao mesmo tempo, convivem três modos distintos de encarar a situação, né? E é interessante, né, Danilo, que nós não limitamos nenhuma das três maneiras de ver essa questão da vida humana relacionada com a alma. Seja a questão materialista, dentro de um certo limite, com certeza, seja a questão daquela pessoa que considera a alma do ponto de vista religioso, ou seja a questão daqueles que encaram a existência da alma sobre um ponto de vista filosófico. Então, sem esgotarmos o tema, né, Danilo, podemos dizer, por exemplo, do ponto de vista religioso, né, Danilo, a alma é tida como a fonte da racionalidade, tida como algo, basicamente, né, no nível em que ela chegou no ser humano, exclusiva do ser humano, que é quase como negar a possibilidade de alma, por exemplo, para os animais e também para o reino vegetal, digamos assim. Então, a possibilidade da alma seria basicamente uma consequência do nosso aspecto humano. Ela é fonte da nossa sensibilidade, ela é fonte da nossa razão, ela é considerada como um ser imortal e muitas religiões, né, essa imortalidade está muito relacionada com o corpo físico, né? Então, por exemplo, uma vez morto o corpo físico, a alma também ela se desfaria. Então a gente percebe que algumas religiões, né, têm uma visão, tem a visão a respeito da alma, né? Algumas outras consideram que após o término da vida como um corpo físico, a alma continuaria a sua existência, né, independente do corpo, numa região celestial ou em algum outro lugar que não fosse o corpo. Também tem a visão materialista, né, Danilo? E a visão materialista, ela é bastante, como é que nós podemos dizer? É quase como negar a existência realmente da alma, porque a alma, do ponto de vista materialista, estaria bem relacionada ao corpo e, uma vez extinto o corpo, né, também estaria extinta a alma. O que muitas vezes, né, Danilo, reforça aquela visão de que, olha, já que essa é a minha única vida, eu vou curtir até cair de prazeres, de curtição, aproveitar os momentos, claro. Nem todos, né, Danilo, têm essa visão tão bom, eu estou aqui para me divertir então até que finalmente a vela se apague. Há pessoas que ficam realmente bastante angustiadas e, apesar de serem pessoas boas, pessoas com muitos gestos de nobreza, de altruísmo, sempre ficam com essa dúvida, né, de que para que tanto esforço, né, qual é o sentido da minha vida se em algum momento tudo isso termina com a nossa vida. Bom, apesar, né, Daniel, de nós compreendermos com certeza, né, e dialogarmos tranquilamente com uma ou outro tipo de pessoa, com uma ou outra concepção, o que nós buscamos desenvolver em Nova Acrópole é justamente a terceira visão, que é a visão filosófica, né? E essa visão filosófica, ela é amparada em toda uma tradição de grandes mestres, de grandes sábios, que tinham uma visão bastante diferente do que poderia e é a alma humana. Então consideram que a alma humana, né, ela não tem apenas uma única existência, e a existência dela não está necessariamente relacionada com o corpo físico,
mas que o corpo físico seria um dos motores necessários para a nossa existência nesse plano, e conforme a nossa existência, né, nós vamos dando cada vez mais, digamos assim, subsídios, cada vez mais instrumentos para que a alma ela se expresse através da nossa vida. Tá? Então, por aí nós já vemos alguns elementos, né, que do ponto de vista filosófico caracterizam a alma humana. Ela é um ser imortal, ela é um ser que tem a sua existência não necessariamente condicionada à existência do corpo, ou seja, quando o corpo físico morre, ela continua, mas ainda assim, né, no nosso tempo de existência física, de existência do corpo, nós podemos, através da melhoria do nosso comportamento, da melhoria da nossa forma de vida, nós vamos cada vez mais, né, fazendo essa ligação entre o nosso aspecto de vivência cotidiana e a nossa alma interior, colocando a sua energia, colocando a sua vitalidade, colocando a sua, entre aspas, né, experiência de imortalidade na nossa própria vida como seres humanos. Então, esse é apenas um esboço, claro, Danilo, do aspecto filosófico de como os filósofos veem, consideram a alma e a vantagem de irmos nos aproximando de um conhecimento que cada vez mais nos fortaleça essa certeza para que a nossa vida não seja uma vida passional, né? Ou seja, vivamos apenas considerando a existência da matéria sem considerar também a existência do espiritual. Ou que não seja uma fonte de perpétua angústia, né, Danilo? Ante um fato tão importante, viver, às vezes, fazendo coisas muito boas, né, mas sem uma certeza interior, né, que satisfaça a nossa sede de coração, de que as nossas boas ações elas não são perdidas, elas não são jogadas fora no grande deserto do nada. E também, né, Danilo, para muitos jovens que nós vemos chegar à escola, permanecerem anos conosco, né, irem também reformando a sua vida, indo percebendo que a finalidade da vida humana não é só curtição, não é só prazer, não é só trabalho e não é só diversão. Pelo contrário, essas coisas podemos vivê-las dentro de uma harmonia, dentro de uma inteligência e sentir que há outros aspectos da nossa vida, há virtudes, há valores, há relações de convivência que podem ser aprofundadas e que tudo isso vai, no mínimo, nos tornando seres humanos mais conscientes, mais participativos, muito mais ativos ou mesmo proativos. Agora eu gostaria que você falasse um pouco mais, José Roberto, embora você já tenha falado em linhas gerais sobre a filosofia também e essa visão que ela tem da alma. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais nesse ponto. Quando a gente lembra, por exemplo, do mito de Eros e Psique, da cultura grega, nós temos aí um elemento clássico do que simboliza a alma e a sua jornada. E isso é algo simbólico e há uma série de chaves nesse sentido, interpretativas. Por essas razões, eu gostaria que você falasse agora efetivamente sobre a reflexão filosófica sobre a alma humana. Isso mesmo, Danilo. Sim, dá para estender, né, Danilo? Porque nós não queremos aqui esgotar e nem vamos esgotar o tema tão rico e tão profundo. E é interessante, né, Danilo, que vamos dizer o seguinte, uma vez, né, me perguntaram numa aula, professor José Roberto, o senhor colocou na primeira aula de ética, né, que o ser humano tem a ver com o desenvolvimento e o despertar da sua consciência. E que as religiões falam sobre a alma humana, os filósofos também consideram a existência da alma, Platão, ele considera a existência da alma, e Confúcio, e os estoicos, né, que não falam nada de Deus ou da alma. Então essas são algumas questões, né, Danilo, muito interessantes de aprofundar para que a gente tenha elementos aí de sabedoria para colocar na nossa vida. E a pergunta desse jovem é a pergunta que todos nós, né, idealistas, fazemos num determinado momento da vida, né, porque daí nós vamos construir a nossa verdadeira compreensão de harmonia. Então para essa pessoa eu respondi, né, que não, a alma não é algo exclusivo de quem tem alguma religião,
Uma pessoa pode não ter religião nenhuma e ainda assim refletir profundamente sobre essa questão da alma, né? Assim como, por exemplo, uma pessoa ela pode conversar, falar sobre estrelas, né? Nós podemos sentar e falar um pouco sobre as estrelas, sobre o universo infinito, sobre o que são ou não são os buracos negros, né? Então é um assunto que todos nós podemos conversar. Isso é dar amplitude a um assunto, né? Então, se fosse para recorrer à mesma coisa, não falaríamos sobre as estrelas, porque ela é uma propriedade dos cientistas, né? Uma propriedade dos astrônomos. É que nem aquela passagem do Pequeno Príncipe, né? Em que tem uma pessoa, um banqueiro, num planeta pequeno, apenas fazendo a contagem das estrelas, porque na sua visão todas as estrelas são delas, né? E ela pergunta, de quem são as estrelas, né? As estrelas não são de ninguém, então também podem ser minhas, né? Porque eu as estou contabilizando, as estou contando. É uma loucura, né, Danilo? Restringir o conhecimento da natureza a tão pobres parâmetros. Eu vejo, eu contabilizo, logo é meu. A mesma coisa, né, Danilo, para um pouco ampliarmos um pouco e entendermos que a filosofia como busca de sabedoria não tem preconceito em conversar sobre elementos de outras áreas, né? Imagina se a gente pega a Mona Lisa para conversar, para extrair aí os aspectos filosóficos, ou como muitos dos nossos colegas fazem, né? Pegam filmes, peças de teatro, para destacar também o elemento filosófico. Os artistas todos levantariam as mãos e falariam, opa, para, que só nós podemos falar sobre obras de artes, filmes e peças teatrais, né? Então é isso, né, Danilo? O filósofo ele busca a sabedoria em todas as áreas que sirvam de analogia para ele compreender mais profundamente assuntos que são importantes para o nosso desenvolvimento como ser humano, né? Então, falar da alma não é falar de um aspecto meramente filosófico, mas é falar de um aspecto metafísico que, segundo esses grandes filósofos, está presente em todo o ser humano e que chegar a uma resolução satisfatória, que não seja absoluta, mas que seja uma pequena verdade que nos permita saber por que vivemos, porque perseguimos valores, né, como justiça, como fraternidade, como imaginação para construir nosso futuro, né? Porque aí nós vamos chegando aos elementos, né, que vão compondo a nossa real identidade humana. Então não é simplesmente o assunto da alma, né, que nos interessa, mas principalmente as consequências, a diferença entre um indivíduo quando ele se considera não apenas um ser material e finito, mas quando ele vai começando a se imaginar como um ser transcendente, um ser imaterial e também infinito, ou seja, com uma tendência à imortalidade, muitas vezes mencionada pelos grandes mestres da nossa cultura. E é interessante, né, Danilo, que nós podemos analisar a situação de um ponto de vista muito lógico, muito racional. Quais são as consequências da minha vida, né? Considerar a existência da alma ou não considerar a existência da alma, né? Tá certo? Então vamos dizer, né, Danilo, que eu sou uma pessoa que não acredito na existência da alma. A minha vida, né, Danilo, vai ser simplesmente isso. Ou vai ser busca de curtição, né, porque tudo vai acabar com a morte, ou vai ser, se eu sou uma pessoa boa, né, me interessa em conviver bem com as pessoas, em desenvolver, sabe, em ser generoso, em ser uma pessoa um pouco mais serena. Vai ser uma espécie de gastar energia para não saber exatamente com qual finalidade, né? A minha vida pode ser uma vida de muita angústia, assim como é, né, Danilo, a nossa civilização atual, onde, por exemplo, como não vemos a justiça, né, ficamos angustiados e com medo, porque eu, buscando ser justo, não sei que fim leva a isso, e eu também não sei o que passa na cabeça das outras pessoas, né, porque todos nós estamos desse ponto da alma, desse ponto da ideia da justiça, da ideia da divindade, todos nós estamos padecendo de incertezas que acabam redundando em inseguranças e que acabam redundando em vários graus de violência.
Então, essa é uma das questões que, logicamente, né, analisando um indivíduo que ele não leva em consideração a existência da alma. E é interessante, né, Danilo, que vamos supor uma outra hipótese lógica, né, um indivíduo que não tem plena certeza de que a alma existe, mas ele resolve vivenciar, ele resolve levar a sua vida, dar um sentido ao porquê vive como se a alma existisse. Né? Não tem certeza, mas vive como se a alma existisse. No mínimo, né, Danilo, ele vai buscar ser digamos assim, ele vai ter uma existência harmônica, né? Ele vai ter uma existência equilibrada, ou seja, vai comer, mas nem vai comer de menos, né, como se vivesse num regime eterno, e nem vai comer demais também, como se não houvesse amanhã. Vai se apaixonar, né, por amigos, por pessoas, por homens ou mulheres, né, mas também não vai, digamos assim, ser extremamente dependente, extremamente carente, vai buscar viver uma vida equilibrada, né, oferecer o seu melhor e usufruir também o melhor que a pessoa à sua frente tem a oferecer. Então, essa é uma tese lógica, né, Danilo, analisada de uma maneira muito lógica, uma pessoa que não tem absoluta certeza da existência da alma. Uma vive como se a alma não existisse, outra vive como se a alma existisse. Agora, nós podemos levar em consideração também, né, Danilo, uma pessoa que leva em consideração a existência da alma. E supondo que para essa pessoa a alma não existisse, né, ainda assim, perfeito, busca levar uma vida equilibrada, porque vai percebendo que, pelo menos o que dá sentido à sua vida, não é o fim, mas o viver com dignidade. Claro, com uma certa angústia, talvez por não ter certeza, né, do que acontece quando o corpo deixa de funcionar. Agora, uma outra pessoa, Danilo, da mesma tônica, ela acredita na existência da alma e leva em consideração a existência da alma. Então, é interessante, né, Danilo, que essa pessoa ela vai viver o melhor de dois mundos. O melhor do mundo material que tem a oferecer, mas também o melhor do mundo espiritual tem a oferecer. Porque o que nós percebemos, né, Danilo, é quando uma pessoa... Vamos levar em consideração, né, Danilo, que a alma existe e que nós levamos uma existência como se a alma não existisse. Ou seja, se realmente esse mundo espiritual, que é o próprio da alma, existe, a pessoa vai estar levando meia vida. Ela não vai considerar a realidade como um todo. Ela vai estar levando a sua vida em meia realidade, né? É a vantagem daquela pessoa que, bom, eu não acredito na alma, mas vou viver porque caso a alma existe, caso a vida espiritual existe, pelo menos eu estou investindo nas duas coisas. A vantagem maior é quando uma pessoa concebe a existência da alma, concebe a existência do espiritual e busca conhecer cada vez mais, né, quais são, digamos assim, os modelos, né, que nos ajudam a ter uma vida cada vez mais de acorde a esse mundo interior, a esse mundo sutil, a esse mundo espiritual. Ela está vivendo uma realidade completa, sem negar a existência da matéria, né, porque ela busca desenvolver-se o melhor possível em termos de trabalho, de família, de amizades, de uma vida saudável, também busca desenvolver aquilo que é próprio de uma vida mais espiritual, uma vida que tenha uma certa transcendência, uma vida que tenha continuidade, uma vida que tenha outras formas de manifestações que a gente dificilmente consegue imaginar, mas que, seja na tradição religiosa ou seja na tradição filosófica, sempre vamos encontrar os modelos e os mestres que vão dar indícios de como pode ser a nossa vida nesse outro plano. Então a gente percebe, né, Danilo, que simplesmente através de uma de uma análise lógica, a gente vai percebendo a diferença entre levar uma vida meramente existencialista ou levar uma vida, né, além de sim estarmos manifestados na existência, sabermos que existem outros planos para onde algo em nós, após a morte do corpo, irá continuar a sua saga. Sem dúvidas, José Roberto, e justamente nesse encerramento eu gostaria que você trouxesse reflexões nesse sentido de entender que
Pode ser que não exista vida após a morte, pode ser que a nossa alma não volte para cá, porque da mesma maneira que não se pode afirmar que a alma sobrevive após a morte, não podemos dizer o contrário, porque nós não voltamos para cá para dizer isso. Então, por uma questão filosófica, lógica, racional, a gente precisa aprender que não sabemos tudo. E o que essas ideias filosóficas trazem são possibilidades de reflexão que, para eles, tinham fundamento, tinham sentido, não só mitológico, entre aspas, infantil, como se considera, mas mitológico profundo e de uma ampla sabedoria, porque são muitos povos que falam das mesmas ideias. E a filosofia grega traz o aspecto triplo. Para ficar mais simples, vamos colocar como 2 aspectos, espírito e matéria. Quando a gente pensa que tudo que a gente faz, segundo a filosofia esotérica tradicional nos ensina, ressoa na nossa alma, ou seja, tudo aquilo que eu faço com a minha personalidade, nas minhas experiências humanas, ressoa na minha parte superior, como o efeito borboleta nos ensina, como, por exemplo, a ciência também já tem chegado a uma visão psicossomática, ou seja, aquilo que a minha psique, o que minha mente sentem, isso ressoa no meu corpo através de uma doença ou de algum problema, de alguma forma bem objetiva. É fato que aquilo que a gente faz pode alimentar ou pode adoecer a nossa alma. Eu gostaria que você falasse disso na sua conclusão, porque poderíamos refletir o mundo com mais humildade, com mais humanidade, com mais compaixão, quando a gente para olhar o nascer do sol ou o pôr do sol, quando a gente para olhar o ser humano nos olhos, compreendê-lo, ajudá-lo, ou seja, deixar uma marca profunda nas nossas experiências sem que elas sejam tão comuns e triviais assim. De certa forma, a gente vai alimentar a nossa alma. Em síntese, eu gostaria que nesse encerramento você falasse desses elementos que nós podemos aplicar no dia a dia para que a gente alimente mais a nossa alma, através das nossas experiências. Sim, Danilo, eu acho que concluindo o que estamos querendo aqui compartilhar um pouco com as pessoas que nos acompanham, é justamente, né, o que a gente vai desenvolvendo aí em qualquer uma das escolas Nova Acrópole, né, que buscamos evitar os radicalismos e buscar em todos os elementos à nossa disposição, elementos que nos ajudem a refletir sobre o que é a nossa vida, né, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a minha missão como ser humano. E o que a gente busca aí no decorrer da história, né, ao estudar as diferentes concepções em sociedades que, como a nossa, são muito predominantemente utilitaristas ou materialistas, ou outras, né, que também têm o aspecto místico e religioso, ou outras ainda, né, que buscam a ênfase humanista e filosófica, para que cada um que tenha contato com os nossos materiais de estudo, cada um que tenha contato com uma das escolas Nova Acrópole, possa sair com elementos, né, para tomar uma decisão que rumo quer dar à sua própria vida. Eu acho isso muito rico e maravilhoso, porque sempre nos lembramos, né, que as pessoas são livres. O ser humano é um ser eminentemente livre. E quando, já dizia o nosso professor Jorge Ângelo Livraga, você dá ao ser humano o acesso às grandes ideias, você dá ao ser humano o acesso aos ideais. Esses ideais mesmo vão servindo de motores, né, para que as pessoas tomem decisões baseadas numa visão mais completa da realidade. E a nossa civilização atual, infelizmente, né, ela não tem nos deixado muito campo para fazer escolhas. Escolhas que não apenas impactem a nossa vida como seres existencialistas, mas também que impactem a nossa vida como seres espiritualistas, né? Nós temos que trabalhar com as duas teses, né, Danilo? Sem considerar que uma ou outra seja a verdade absoluta. Vamos ensaiando, vamos compartilhando, vamos nos exercitando, até que no nosso próprio coração surja uma luz e que a nossa mente, né, possa assim ter materiais completos, melhores e mais ricos, para que a gente sinta que com isso, né, eu estou cumprindo a minha missão como ser humano. Eu estou cumprindo a minha missão profissional, que eu estou cumprindo a minha missão como cidadão de uma cidade, de um país, como pai, como mãe, como
como filha ou filho, enfim, em todos os campos em que nós estamos envolvidos. E é isso mesmo, né? Se eu exercer uma atividade artística, se eu for exercer uma atividade cultural, eu ali, ou mesmo profissional, eu aprenda que ali, ao colocar o meu melhor, eu não estou só pensando nos bens limitados, né? Eu também estou pensando nos bens atemporais, que são aqueles próprios com que se alimenta a alma, o espírito, o senso de justiça de nós como seres humanos. Assim, terminamos a nossa conversa de hoje, novamente agradecendo ao professor José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Danilo, é sempre uma emoção de coração, é sempre uma emoção de sentimento quando estou aqui contigo e podemos aí trocar esses esboços de elementos que esperamos sejam úteis na reflexão de todas as pessoas que buscam um caminho para levar uma vida com mais sabedoria, com mais harmonia e com mais humanidade. Com certeza, José Roberto. E para aqueles que queiram nos contatar, basta acessar nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Sinfonia número 6, Pastoral.